students, how are you doing? Students, today is July 3rd, hoje são 3 de julho. Today we have a review about our content from book Conquista. Hoje a gente vai fazer uma revisão aqui do livro Conquista, and also we will give some important points from the other book, the book Impact. Okay, students, let's go. So open your books on Unit 3, page 2 from book Conquista. Vamos começar aqui com o nosso livro Conquista. Let's go. So we are on page 2 from book Conquista, and our content is this. What are we going to see? Fruits and vegetables, indefinite articles, colors, plural of nouns, prepositions of place. Ou seja, né, frutas e vegetais, artigos indefinidos, cores, plurais de nomes e as preposições de lugar. Aqui nessa unidade, a gente começa com uma obra aqui do Andy Warhol, onde ele faz uma crítica sobre como a gente escolhe as coisas no supermercado. E a gente já dá início aqui com o que vocês conhecem, fruits and vegetables. Muito bem. So, we do this part. Let's go to the other part. On page 4, we have indefinite articles. Boys and girls. This is very easy. Esse conteúdo aqui, gente, é muito fácil. Então, a gente está falando aqui do uso do an. Quando a gente deve usar a e quando a gente deve usar an antes dos substantivos, tá bom? Então, por exemplo, os nomes no singular, eles vão levar duas palavrinhas, que é o a e o an. Então, aqui a gente tem, olha, uma definição de quando é utilizado. Então, me acompanha aí, ó. Letra A. A is used before consonant sounds. E a letra B. N is used before vowel sounds. Ou seja, né, o A é utilizado antes de som de consoante e o N é utilizado antes de som de vogal, vowel sounds. Aqui em cima a gente estudou aqui algumas frutas e para combinar os assuntos a gente pode estar utilizando A e N antes do nome dessas frutas e vegetais. Repeat with me. An apple, an orange, a strawberry, a banana, a papaya, a pear, a melon, grapes, a tomato, a cucumber, an onion, a potato, broccoli, lettuce, algumas pessoas chamam de lettuce, a carrot, beans, zucchini. Muito bem, vou chamar a atenção de vocês aqui para o nome de algumas frutas em que vocês não puderam ver o artigo. Por exemplo, grapes. Por que o artigo não foi utilizado aqui, gente? Porque está no plural. Vocês podem ver o S aí no final, né? Então, se a palavra está no plural, não faz sentido colocarmos a ou n, pois é plural. Um outro que não aconteceu, que não está no plural, foi esses dois aqui, ó, broccoli and lettuce. Por que esses dois aqui não estão com a ou n? Simplesmente, gente, porque são substantivos incontáveis. Então, se a gente não consegue contá-los, a gente não pode falar um brócoli e um alface. Alright? E também temos um outro aqui, que é beans. Beans são feijões. Então, se for de cair frutas e vegetais na prova, gente, vai ser dentre esses aí. Se for de utilizar no singular, utilizaremos com a e n. Para a gente aprender a fazer isso aqui, tinha uma atividade aqui na página 5, onde vocês encontrariam um espaço para vocês preencherem com a ou com n. E aí, gente, basta vocês observarem com qual som começa a palavra seguinte. Por exemplo, na letra A, a gente tem I eat e temos as duas opções, a ou n. Como eu vou saber? Observa a palavra apple, começa com som de quê? Som de vogal. Logo, vou utilizar n. I eat an apple a day. Muito bem, a gente já fez essas correções aqui, tá bom? A gente está mesmo só revisando os pontos mais importantes para a prova. E é isso, né? Aqui temos essa outra parte aqui da atividade. Um pouquinho acima, gente, a gente falou sobre colors. Quais foram as colors que a gente utilizou aqui?
Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Red, purple, orange, gray, yellow, black, green, brown, blue, white, pink. Very good. On page 8, we have plural of nouns. Esse conteúdo aqui a gente estudou algumas semanas atrás e a gente viu 3 regrinhas básicas sobre como utilizar, sobre como fazer o plural dos substantivos. Para isso a gente usou as frutas e os vegetais. Então é o seguinte, são 2 regras básicas na verdade e uma regra geral. Então vamos lá. Primeiro a regra geral. A regra geral ela é utilizada quando você não consegue encaixar as outras 2 regras. Então, por isso, a gente estuda geralmente as 2 regras primeiro e depois a gente vai para a regra geral. Segunda regra. Nomes terminados em S, CH, SH, X or O. Então, qualquer palavra terminada nessa terminação, a gente vai adicionar no final ES. For example, bus, buses, sandwich, sandwiches, brush, brushes, box, boxes, tomato, tomatoes. Próxima regra. A regra do Y. A regra do Y, gente, é muito simples. Você só tem que observar se termina em Y, mas antes desse Y, a gente precisa encontrar também uma consoante, consonant and Y. Beleza, tem que ter consoante e Y no final, né? Alright, vamos procurar então. Temos aqui 2 frutas. Strawberry, vocês estão vendo no final RY, tá? Por isso a gente usa a regra. E blueberry também termina em RY. O que a gente faz? A gente deve remover o Y da palavra. Então o que a gente faz? Olha aqui. Tirou o Y, antes a gente tinha Y, berry. E agora colocamos um I. Aí ficou IES. Strawberries and blueberries. Very good. On page 12, on this page, we studied prepositions of place. As preposições de lugar. Gente, muito simples. A gente só observando essa imagem aqui, a gente conseguiu identificar várias preposições de lugar. Vamos aqui primeiro aos exemplos. Let's go. On page 13. Here you can see the carrots and the potatoes are in the fridge. The carrots and the potatoes are in the fridge. As batatas e as cenouras estão dentro do freezer. In the fridge. The onion is in the fridge beside the garlic on the shelf. Okay, let's go here. The onion is in the fridge. A cebola está dentro da geladeira. Beside, ao lado, the garlic on the shelf. Aqui a gente pode encontrar um alho, né? Garlic. Então o que ele disse ali, gente, foi que a cebola está dentro da geladeira, ao lado do alho e em cima da prateleira. Vamos lá? In, beside, on. Próxima frase. The zucchinis are between the corn cans and the bananas. Let's go. The zucchinis here. The zucchinis are between, tá? As abobrinhas estão entre os potes de milho e as bananas. Between. Como escreve? Between. Between. E a última. The knife is beside you. The knife is beside you. A faca está ao seu lado. Beside you. Aqui tínhamos atividade, onde a gente tinha que preencher com as preposições adequadas. Então bastava a gente observar aqui na figura onde as frutas estavam e escolher a correta. Aqui a gente encontrou mais algumas outras, vamos lá. Temos que usar behind, que significa atrás, in, dentro, between, entre, on, em cima, beside, ao lado, under, embaixo, in front of, na frente. Tínhamos aqui essa atividade e esse aqui é o nosso conteúdo do livro Conquista, ok, students? Agora vamos para a revisão do conteúdo do livro Impact. Começamos então aqui a unidade 3, Robots and Us, do livro Impact.
falando sobre um textinho, tratava sobre os robôs e nós, como a gente se relaciona com robôs. A gente começou explorando essa imagem, vendo que os robôs estão cada vez mais capazes de fazer coisas mais úteis, como tarefas domésticas. Em seguida, a leitura do texto. Aqui fizemos a leitura de um pequeno texto, onde vocês vão também encontrar um desse modelo aqui na prova. Vocês vão ter uma sugestão, uma caixa de sugestão de verbos como esse aqui de cima que eu tô falando na number 4, tá? E vocês vão fazer a leitura e encaixar o verbo no local correto. E depois marcar a alternativa que completa todos os espaços. Depois a gente falou de algumas palavras, for example, bring, hold, movable and move. Let's go to the next page. Essa parte também vai cair na prova. Reacting. No roteiro de vocês encontraram só o título Reacting. Na verdade, a gente está falando desse quadrinho amarelo em cima, Speaking Strategy. Então a gente tem aqui na coluna da direita, temos o modo positivo da gente reagir a uma pessoa quando está contando alguma coisa para você, que são essas aqui: That's amazing, That's fantastic, That's so cool. E temos uma outra que não é tão positiva, né? That's boring, That's kind of weird, and That's scary. Muito bem, a gente vai pegar essas expressões e colocar nesse textinho aqui. Então, de acordo com o contexto, vocês vão analisar o contexto e escolher a opção que vocês acharem mais adequada. Próxima parte. Falamos do verbo can e can't. Então, como vocês sabem, o verbo can serve para dar habilidade. Então, a gente vai formar a sentença utilizando um verbo de ação, que é a habilidade que a gente vai ter ou não, se for negativo, e juntamente com e colocar depois do verbo can. Então, a gente tem can e can't. Então, se eu vou falar de uma coisa que eu posso, que eu sou capaz, por exemplo, vamos colocar read in English. Eu vou falar assim, I can read in English. Agora, se eu for falar de uma coisa que eu não consigo, que eu não sei fazer, eu vou utilizar can't. For example, I can't read Spanish. Eu não consigo ler em espanhol. Ok, pedi aqui uma tarefa que vocês fizessem esse listening e vocês marcassem de acordo com o áudio o que o robô do áudio consegue e o que ele não consegue fazer. A gente viu que o robô consegue caminhar. The robot can walk, can run. The robot can load the dishwasher. He can go upstairs. He can dance, but he can't talk and he can't understand voice instructions. Muito bem. Next part. Na página 68 fizemos a leitura desse texto, Girls Can Code, e aí a gente tinha um textinho sobre as meninas que gostam de mexer com o computador. Em seguida tinha um textinho e uma questão com verdadeiro e falso. Pensei em colocar na prova também uma questão de verdadeiro e falso, mas não sei se eu vou colocar não. Pelo menos só um texto vai ter para vocês completarem ele. Um pouquinho mais à frente a gente falou do verbo should. Should é o verbo que serve para dar um conselho. Então, como é que a gente utiliza ele? A gente vai utilizar ele do mesmo jeito que a gente usa o verbo can. Como assim? A gente vai juntar ele com um outro verbo. Então, a gente pode ver nesse quadro amarelo que temos should and shouldn't. O que significa? Giving advice. A gente usa ele para dar conselho. Exemplo, abaixo temos 3. We should join. Vocês estão vendo esse verbo join? Esse é o verbo de ação. Esse é o conselho que a pessoa está dando. Então, we should join. Abaixo. You shouldn't buy. Aqui a pessoa está aconselhando outra a não fazer alguma coisa. You shouldn't buy. Você não deve comprar este robô. E o último exemplo. They should study. Eles devem estudar para a prova. Atividade number 28. Nessa atividade vocês tinham que preencher com should ou shouldn't mais um verbo dessa caixa aí. Então vamos lá. Aqui temos um textinho. Do you want a cool job as a robot developer or a computer game designer? Você quer um emprego legal
como desenvolvedor de robôs, desenvolvedor de jogos. E aqui a gente tem, na primeira a gente vai completar com you should learn, ok? How to code, should learn. Então você deve aprender como programar. Segunda frase, you, math and science. Qual verbo devemos utilizar aqui, gente? You should study math and science. Você deve estudar matemática e ciências. Terceiro exemplo, you to play a lot of computer games. You should start to play a lot of computer games at home. Quarta frase, you an after school computer club. If there isn't an after school computer club, you should join an after school. Você deve se juntar a um clube de programação depois da escola. E na última parte temos you. Se não, if there isn't an after school computer club, you should start one. Você deve começar um. Quinta frase, you TV shows about science and technology. Aqui temos que utilizar o verbo watch. You should watch TV shows about science and technology. And the last but not the least, you books and magazine about computers. Temos que ler muita coisa sobre o computador. You should read books and magazine about computers. Sexto ano, a prova de vocês será sobre esses conteúdos que a gente viu no livro Conquista e também aqui no livro Impact. Espero que vocês tenham entendido o assunto direitinho. Caso contrário, vocês podem me chamar. A nossa provinha é só a última, caso queiram tirar alguma dúvida, tá? E a gente fica por aqui. Bye. See you next class.